Olá. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre conversão de taxas. Como assim conversão de taxas? Bom, simples. No problema de juros compostos, tá? Quando você está trabalhando com juros simples e você tem uma taxa, você tem uma taxa mensal, você quer converter para uma taxa anual, é simples. Você tem uma taxa mensal em juros simples de 1,2% ao mês. Qual seria essa conversão para a taxa anual? Juros simples, tá? No regime de juros simples, é só uma multiplicação direta por 12. Cada mês é 1,2%, 12 meses é. 12 meses seria 1,2 vezes 12. Cérebro já é 14,4. 4% ao mês. No regime de juros simples. No regime de juros compostos é um pouquinho diferente. No regime de juros compostos, eu sempre aconselho vocês a tentarem raciocinar. Tá? Como assim raciocinar? Usem a lógica dos juros compostos para você poder fazer a conversão. Primeiro, se o problema permitir você passar o prazo, é sempre melhor passar o prazo. Ah, minha taxa mensal e meu prazo é em anos, eu conto quantos meses tem nesses anos. Minha taxa anual, pega a fração. Por exemplo, eu tenho uma taxa de 8% anual e a taxa de juros ali do empréstimo é de 2% ao mês. Bom, dá para converter direto, né? Mas o que eu posso fazer é o seguinte, ou melhor, 2% ao mês. E meu prazo é de 2 meses, quanto eu vou estar devendo? Eu, é mais fácil, tá? Converter os 2 meses para anos, no caso, 1/6 de ano, e você usa 1/6 na conta usando os 8%, você usa como seu N 1/6. E você usa 8%. É mais fácil fazer isso do que converter a taxa anual. Porque digamos que eu quisesse converter a taxa anual, tá? Qual é a conta que você tem que fazer? A conta que você tem que fazer é a seguinte: um investimento, um valor da inicial, investido à taxa de 8% durante um ano, é equivalente a quantos por cento investidos em I% ao mês. A ideia é que a taxa mensal aplicada num tempo equivalente vai render a mesma coisa que a taxa anual. Então você vai ter que montar duas fórmulas, uma usando o prazo que você conhece e usando o tempo fixo lá, e a outra usando o tempo convertido. Então você não pode fazer uma regra de três simples, você tem que fazer essa conta daí. Eu acho que é melhor, para exercitar o raciocínio, não colocar uma fórmula explícita, e sim, é mais simples até fazer essa conta desse jeito, sempre que você precisar. Que a conta é essencialmente essa: 1 mais 8%. Qual é o meu prazo aqui? Um ano? 1. 1 mais I%. Qual é o meu prazo aqui? Meses? Tem que ser o mesmo tempo que está aqui. Isso é imprescindível. Os tempos têm que ser equivalentes. Tipo, o tempo desse tem que ser o mesmo tempo desse. Só que escritos em escalas diferentes. A escala tem que ser sempre compatível com o que está aqui. Esse aqui é o ano e esse aqui é o mês. Então, o tempo é o mesmo, a taxa é diferente. Fazer essa conversão é útil quando você tem uma aplicação financeira e você quer comparar aplicações financeiras, tipo, qual provém um rendimento maior. Então, às vezes é necessário. Mas, às vezes não é tão útil assim. Tá? Então, quando você está trabalhando com um problema específico, você quer saber, por exemplo, qual é o montante, qual é a coisa assim, é melhor converter o tempo. Agora, quando você está trabalhando com um problema que, eu quero ver se essa aplicação financeira é mais rentável que a outra aplicação financeira. E a primeira aplicação financeira tem a taxa de rendimento em anos, a outra tem em meses. E eu estou pensando a longo prazo. Porque às vezes uma aplicação só permite resgate
em prazos grandes, a outra em prazos menores, mas você quer fazer um investimento de longo prazo, então talvez seja mais útil. Aí você converte. E para converter você faz isso. Então vamos olhar esse exemplo daqui de 8% anual e vamos ver quanto ele corresponderia a 12% ao mês. Como é que eu faço isso? Simples. Quero tirar a raiz, eu quero tirar o 12 dali, né? Faço a raiz 12 dos dois lados, porque a raiz 12 vai cancelar com o 12 dali. Porque toda a ideia é que eu quero deixar o i isolado. Então, tiro a raiz 12. Tirando a raiz 12 dos dois lados da equação, eu posso fazer isso porque os dois números ali são positivos. Eu vou ter a minha expressão final, que seria i. Esse vai cancelar com esse. Vai sobrar o quê? I mais 1. Esse aqui, depois eu vou jogar na calculadora. Na verdade, acho que nem precisa por enquanto. Então, eu vou deixar o resultado aqui depois. Mas... E aí você passa esse daqui para o outro lado, subtraindo. Então, raiz 12 de 1 mais 8% menos 1. Igual a I. Como é que eu faço essa conta na calculadora? Isso é uma dúvida que surge às vezes. É tranquilo. É meio esquisito assim você trabalhar. Então deixa eu abrir aqui a calculadora no Google. Eu quero fazer essa conta então. Como é que eu montaria ela numa calculadora científica? I igual a raiz 12 de 1 mais 8%. Bom, o truque é você lembrar da notação fracionária. Quando você está pensando em raiz, tá? Notação fracionária de potência é o quê? Isso é importante. Notação fracionária de potência é a elevado a n sobre n, significa que o denominador da fração da potência é a raiz. O numerador é a potência do número. Se o número for positivo, a ordem não importa. Se o número for negativo, você tem vários problemas. Essa é uma discussão que entraria mais no curso de matemática básica. Eu provavelmente vou fazer isso lá. Mas... Em geral, quando você está trabalhando com números positivos, não tem problema. Você pode trocar a ordem. Se você estiver trabalhando com números não negativos, não positivos, então quando não vai me deixar fazer. Peraí que eu tenho um probleminha técnico aqui. Vai ter uma pequena interrupção no vídeo, mas aí já foi. Bom, até anoiteceu entre o intervalo, mas é um probleminha técnico que teve no computador. Bom, retomando aqui então. Vamos continuar agora então com a conta. Assim, eu estava explicando para vocês a notação fracionária. Então, quando você quer montar uma potência assim, M sobre M, o que você tem que fazer é só isso. Você tem que lembrar da notação fracionária. De novo, quando é positivo, não importa. Como é que a gente usa isso, então, na calculadora? Para usar isso na calculadora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Então, 1 mais 8%, fecha parênteses. Para fazer o elevado, o que a gente usa é essa função daqui. Na calculadora de vocês pode estar escrito também como sendo um circunflexo, mas a ideia é a mesma. Você coloca isso e aí você coloca o expoente que você quer. Como eu estou trabalhando com a raiz de 12, o que eu tenho que usar é a raiz de 12 é convertida em 1 mais 8% elevado a 1 sobre 12. Então, e como é que eu faço para jogar isso na calculadora? Quando você quer colocar uma fração no expoente, é geralmente bom você colocar uma fração, um parênteses. Por quê? Porque a fração é sempre que a ordem de prioridade é primeiro expoente, depois a divisão. Se você quer fazer a divisão primeiro e levar ao resultado, então você precisa escrever isso assim. 1 dividido por 12. Igual. Subtrai 1. Então é isso aí. Multiplica por 100 para achar a porcentagem. 0,64% ao mês. Então, o resultado da minha conta é 0,64% ao mês. Não precisa arredondar tanto assim. Pelo menos umas 2 casas decimais, eu acho que
Dá uma resposta mais precisa. Essa interrogaçãozinha é mais para aproximado. Ou se você preferir, só para deixar do jeito que é tradicionalmente escrito. Eu evito reverter muitas desigualdades porque eu não quero confundir assim, mas em geral, se você vai chegar nessa parte da conta, você podia botar o i desse lado e o resto da conta no outro lado. Fica mais natural. Eu só evito fazer esse tipo de conta assim para não ter muita confusão do tipo, o que aconteceu com aqui? Ainda mais por causa das aulas assíncronas, não dá para acompanhar. Bom, então essa primeira parte foi sobre conversão de taxas. Então, não é uma conta muito difícil, é só você ter isso aí em mente. Os prazos ali tem que ser os mesmos. Você coloca aqui, por exemplo, prazo anual, 1 ano. Prazo mensal, 1 ano ainda, só que em meses. Se fosse um prazo trimestral, 1 ano ainda, só que em trimestres. E assim por diante. Você vai ter que colocar o mesmo tempo, só que você converte a unidade para a unidade que está aqui. Se aqui é mês, 1 ano tem que estar em mês. Se aqui for trimestre, 1 ano tem que estar em trimestre. Fazendo isso, a sua conta vai sempre chegar na resposta direta. Importante notar também, não é a mesma coisa que juros simples, porque olha só, 8 dividido por 12 não é 0,64. 8 dividido por 12 é 0,6666. Parece pouco a diferença, mas é significativo. É significativo, principalmente se você trabalha com valores muito grandes. Então, um erro na segunda casa decimal porcentagem não é um erro pequeno. Então, não dá para você usar um na substituição do outro. E se a sua taxa fosse maior, a discrepância seria bem maior também. A discrepância deu pequena porque a taxa é pequena. E o prazo ali foi pequeno. Mas esse prazo vai se tornando cada vez mais significativo, que é os juros compostos. Então, uma diferença de 0,02 não faz muita diferença agora, mas, por exemplo, no financiamento de casa que você vai pagar durante 24 anos é bem significativo. Tranquilo? Bom, próximo assunto envolvendo ainda taxas de juros compostos é um que é interessante. Vamos comentar. Eu vou comentar aqui com vocês como é que funciona a questão do taxa acumulada. Eu vou usar como exemplo aqui, tá? O principal exemplo. Inflação. Não sobre inflação. Eu não tenho certeza se todo mundo aqui tem uma noção boa do que é inflação. A maioria das pessoas trata a inflação como uma coisa assustadora. E de certa perspectiva. O que significa inflação? Inflação, no contexto da matemática financeira, no contexto da economia, significa o quê? É um índice que representa, percentualmente, quão mais caro viver ficou. Ele basicamente cada índice de inflação, tem vários índices de inflação diferentes, mas eles seguem o mesmo princípio básico, que é olhar para os preços, tá, de produtos que são necessários para a sobrevivência. Ou todo mundo usa, tipo casa, comida, gasolina, tudo isso. E ele faz uma média calculada, e o cálculo varia de instituto para instituto, mas fazem um cálculo e coloca assim: inflação de 1,2%. Significa que, em geral, essa média de preços e tudo mais aumentou 1,2%. O que você pode tirar disso? Você pode tirar como seu raciocínio o seguinte: R$ 1 no mês anterior está valendo mais, por assim dizer. Por exemplo, digamos que a sua inflação no mês foi 1,2%, tá? Estou chutando aqui um valor. Então, R$ 100, tá? No primeiro mês, vão valer quanto? Novamente, volta aqui para a calculadora. 100 vezes 1,2%. 1,2. Então, R$ 100 vão passar a ser R$ 101,20.
Quer dizer, mas isso não quer dizer necessariamente assim, R$ 100 vão passar a valer. O que acontece é, R$ 100 no mês anterior teriam o mesmo poder de compra do que R$ 101,20. Então, essencialmente, o que acontece é, se você tinha uma nota de R$ 100 e você não gastou ela de um mês para o outro, o que aconteceu foi que você efetivamente perdeu a diferença desse valor daqui. A conta tem que ser feita meio de trás para frente, para você ver agora quanto. Isso aqui seria assim. Se uma coisa custava R$ 100, tá? Em média, coisas que custam R$ 100 passaram a custar R$ 101,20. Como é que você faz o cálculo, então, do seu dinheiro? Você teria que fazer um cálculo meio de trás para frente. R$ 100 no mês novo valiam X no mês anterior. Então, 1,2% seria o acréscimo. Então, o que você tem que fazer é, para você ver quanto ele desvalorizou, você vai pegar a sua conta e vai fazer valor principal, 1 mais 1,2% é igual a 100. Então, o que a gente tem que fazer é descobrir quanto era o valor que R$ 100 equivaleriam, tá? É R$ 100 dividido por 1 mais 1,2%. Fecha parênteses. R$ 98,81 e esses quebrados. Então, efetivamente é o seguinte. Se você tinha uma nota de R$ 100, não gastou, a sua nota de R$ 100, para todos os efeitos, em relação ao mês anterior, vai estar valendo R$ 98,81. Deixando os seus R$ 100 parados, é como se você efetivamente tivesse perdido R$ 1,20, mais ou menos. R$ 1,19 nesse caso. Quando a pessoa fala perder dinheiro com a inflação, é isso que ela quer dizer. O seu dinheiro vai valendo menos de mês em mês. É meio esquisito de pensar nisso assim no cálculo da inflação, porque assim, o valor nominal não muda. O que muda são os preços. E muda então o valor relativo da sua moeda. O seu poder de compra diminui. Então é meio difícil você fazer uma comparação direta. O que dá para a gente fazer, por exemplo, é título de comparação. Se a inflação anual foi tanto, quanto eu deveria estar recebendo para ter o mesmo poder de compra que eu tinha no ano anterior? Isso é uma conta que dá para fazer. Uma conta que eu vou colocar como um exercício para vocês. Mas a ideia da inflação é essa. É isso que ela funciona. Ela representa quanto os preços das contas de luz, conta de gás, alimentos do supermercado, em média aumentou. Tem aumentos maiores, às vezes a pessoa fala uma coisa do tipo: o tomate, o arroz empurraram a inflação. Porque eles tiveram um aumento de 10%, 20%, mas o resto das coisas não aumentaram ou diminuíram. Então, na média, a cesta lá de produtos, cada uma tem um peso específico, dependendo da utilização e tal. A inflação geral foi essa. Então, é uma coisa meio difícil assim de estimar como ela afeta o dia a dia, mas o que a gente tem como regra geral é a seguinte: uma inflação de 1 ponto decimal assim, não é uma coisa, não é o fim do mundo, desde que tenha um reajuste salarial equiparado. Se tiver um reajuste salarial que acompanhe, não é o fim do mundo, é até saudável para a economia, porque ela ajuda a atenuar um pouco o efeito da concentração de renda. Por outro lado, se os salários forem congelados, como no caso dos servidores públicos, durante os próximos 15, 20 anos. Eu fiz uma conta meio reversa aqui, que foi meio deprimente. Que meu salário atual, congelado durante o período, vai ficar valendo quase 1/3. Se a inflação seguir o mesmo caminho. Nunca é uma conta muito boa de se fazer. Enfim. Estou aqui projetando as meus próprios vídeos, desculpa. Bom, mas eu quero mostrar aqui uma conta para vocês. Como é que funciona, então, a inflação acumulada durante um período? Simples. A inflação acumulada, ou taxa acumulada, assim, se você tem uma taxa de investimento tal que varia de mês em mês,
Como é que você faz para calcular qual foi a variação total anual, por exemplo? Ah, você tem lá, no mês de janeiro a inflação foi tanta, no mês de fevereiro a inflação foi tanta, no mês de outubro a inflação foi tanta. Vou procurar aqui para ver se eu acho uma tabela. Os valores atualizados. Inflação. Tá bom, achei aqui. Esse aqui é o ICPA, o IPCA, desculpa. Os valores são comparados com base do anterior, os valores estão acumulando, tá. Ele mede a variação do preço de produtos e serviços para o consumidor final. Ele é o principal taxa. Dá para a gente tentar. Eu posso depois fazer uma pesquisa para ver exatamente como é que ele é calculado, mas no momento eu estou só preocupado com isso daqui. A tabela da inflação. Quanto ela varia. E como é que isso aqui é calculado. Tá? Para mostrar para vocês como essa conta daqui é feita. Que ela é útil às vezes para você ver. Ah, se no ano passado eu estava recebendo, não sei, R$ 2.000, quanto eu vou estar recebendo, quanto eu deveria estar recebendo agora para ter o mesmo poder de compra? E aí entrar isso como sendo a negociação. Aí você sabe se não receber um aumento que seja comparável, você efetivamente vai estar recebendo menos esse ano do que no mês anterior, no ano anterior. Então, às vezes é útil ter essa ideia aqui da inflação acumulada nos 12 meses e a inflação anual. Essa aqui é legal. O período da hiperinflação de 2000 e sei lá quantos por cento. Bom, tá bom, mas como é que isso aí tudo é calculado? Vamos fazer as contas aqui e eu vou mostrar para vocês. Então, a ideia é simples. Lembra que no princípio, para a gente encontrar o valor da taxa de juros compostos, a conta que eu faço é simples. 1 mais a taxa do primeiro mês, 1 mais a taxa do segundo mês, 1 mais a taxa do terceiro mês, tal, tal, tal. Quando eu estou trabalhando lá com juros compostos, no problema inicial, a taxa de juros não muda mês a mês. Então, essa fórmula efetivamente é 1 mais I elevado a N. Quando eu estou pensando em inflação acumulada durante um período, o que eu tenho que fazer é o seguinte. É um princípio parecido com o que eu fiz lá em cima. Eu vou fazer, por exemplo, eu tenho os índices de inflação durante um. Vamos pegar aqui no ano de 2020, naquela tabela que eu abri para vocês. Eu vou pegar aqui os primeiros: 0,21 em janeiro, 0,25 em fevereiro, 0,07 em março, e em abril foi menos 0,31. O que a inflação negativa significa, professor? Ela significa que as coisas ficaram mais baratas. Não é necessariamente uma coisa boa sempre, indicador, porque isso aí no ano passado, se vocês lembrarem, bom, a gente ainda está no período da pandemia, mas foi numa época que começaram lá começou tudo a parar. E o que aconteceu efetivamente foi, as pessoas não estavam mais comprando, e aí os vendedores, para não ficarem com a mercadoria encalhada, eles simplesmente abaixaram os preços. Então, uma inflação negativa nem sempre é uma coisa boa para a economia. Em geral, o que você quer é uma inflação constante, baixa, tá? Previsível. E é bom para a economia não entrar na deflação. Isso também causa problemas, como na acumulação de renda, vai ficando cada vez mais intenso quem já tinha dinheiro. Fica com mais. Claro que a hiperinflação também é bem crítica. O ideal é manter uma coisa assim, mas manter uma coisa assim porque uma economia saudável. Bom, como é que funciona então a inflação acumulada? A inflação acumulada funciona no seguinte: você quer saber, durante esses 4 meses, qual foi a inflação equivalente do primeiro mês até o quarto mês. Então, o que você faz é a conta 1 mais I, um período aqui seria de quadrimensal. Não é bem um período, né? Mas. Vamos falar semestral, então, né? Deixa eu botar mais uns até junho, pelo menos. Vai ficar semestral, de 6 meses. Então, eu quero calcular a inflação semestral. Eu tenho essas primeiras.
A ideia, então, é a seguinte. Durante um semestre, essa inflação foi equivalente a 1 mais 0,1, 1 mais 0,25, 1 mais 0,07, 1 menos 0,31. Passar para cá. 1 menos 0,38. 1 mais 0,26. Essa é a conta. Você resolve isso por aí. Vou fazer aqui. Então, limpar 1 mais. Vamos entrando com os valores. 0,21%. 1 mais 0,25%. Opa! 1 mais 0,07%. 1 menos 0,31%. 1 menos 0,38%. 1 mais 0,26%. Igual a isso aí. 0,78. Então, toda essa conta daqui, 0,78. Para resolver para aí, eu faço o que então? Passo pro... Peraí, deu o sinal certo aqui? Não, gente. Ixi. Foi mal, foi mal, foi mal. Olha aqui, o cuidados que você tem que tomar, né? Eu não botei a porcentagem aqui. Fingi que foi para... Apesar da aula não ser ao vivo, fingi que foi para ver se vocês estavam prestando atenção. Essa desculpa nunca cola. Assim, é bom sempre você pensar se a sua resposta faz sentido. Então, às vezes você consegue ver logo de cara que não faz. Então, como eu não botei o 0,38%, eu achei um valor que era meio absurdo ali. Eu dei uma inflação negativa. Sendo que 4 dos meses já não tinha inflação negativa. Então, a sua resposta ali tinha alguma coisa errada. Então, e o erro foi que eu não botei a porcentagem. Opa, 0,26, né? Agora sim. Vai dar uma resposta um pouquinho mais plausível. Deu isso daqui. O que eu faço então? Bom, 1, pá, 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 pá. Vamos inventar uma inflação acumulada no período. O que eu tenho que fazer é subtrair 1, multiplico por 100. E deu 0,97. Que eles arredondaram para 1. Não faz sentido aqui, porque olha só. Isso foi meio que arredondamento. E efetivamente é a mesma coisa, 0,979. Então a inflação acumulada, eu mostrei para vocês agora como é que você faz a inflação. Ou acúmulo da inflação. Não é uma conta difícil, é só essa conta daí. Inflação acumulada nos 12 meses significa... Esse índice daqui ele é legal porque aí você pode comparar diretamente com o março do mês anterior e falar, pô, eu recebia tanto no março do mês anterior. É uma comparação mais direta, assim, de preço de aluguel e tudo mais. Você pode ter uma noção se as coisas estão aumentando de maneira esperada ou alguma coisa aumentou
exageradamente. Mas é isso então. Então, essa é a taxa de inflação acumulada. Não está escrito aqui. Se alguém tiver interesse depois, aqui aparece também como é que ele é feita a conta. Lembra? É que eu falei aqui. Alimentação, bebidas, transporte, habitação, saúde, vestiário, comunicação, artigos de residência e educação. Várias coisas entram nessa cesta de valores. Eu não coloquei aqui, mas tem um outro índice também que não é tão útil nesse caso específico, mas ele é útil às vezes quando você está trabalhando com um tipo de investimento, que é a taxa média. A taxa média também é uma conta bem direta. Eu não vou nem fazer um exemplo específico aqui com vocês, mas a taxa média seria. Se durante, por exemplo, 3 meses eu tive uma taxa 1, uma taxa 2 e uma taxa 3. Em média, qual foi a minha taxa? Não é somar os 3 e dividir por 3, isso vai dar errado. O que você tem que fazer é assumir o quê? Se a minha renda, se meu capital tivesse sido investido durante esses 3 meses, tá? Então eu tenho o meu valor principal aqui. Ele teria rendido a mesma coisa do que o investimento com essa taxa média durante 3 meses. A taxa média geralmente vai ser mensal, se os seus prazos ali são mensais também. Então a conta é bem simples, você simplesmente vai falar a taxa média. Foi quanto o período? 1 ano? Tá. Teve taxas diferentes durante 12 meses? Beleza. Então você vai montar essa conta daqui. Só que para 12. Essa casa daqui é para um trimestre, então eu só calculei os 3 meses. E a taxa média. Tranquilo? Então, isso aí, eu acho que é essa parte de conversão de taxa. É isso aí, então. Bom, eu vou colocando mais vídeos aí depois, conforme for indo, e a gente vai se falando. Beleza? Então, até a próxima, gente.